estrada de Damasco para Mali e disse: reúna meus apóstolos na sua casa que eu vou estar lá. Isso está na Bíblia. Também, né? E aí chega na Bíblia, chega na casa dela, ele aparece e dá uma série de orientações aos apóstolos. No final ele diz assim: agora vão, semeie a minha palavra pelo mundo, mas não juntem a lei que eu passei, mas nenhuma outra lei. Qual foi a lei que o Cristo passou? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Não existe outra lei a ser seguida. Não existe a lei do não soltar o pum, não existe a lei do não tirar meleca, não existe a lei do ter que andar metido, não existe nenhuma outra lei. Mas Joaquim, em respeito ao outro, eu não vou fazer. Mas o fazer ou não fazer não depende de você. Acontece. Se ela precisar dessa tribulação na vida dela, e você como ensina também no Sermão do Monte o Cristo, se você for a luz, se você for o sal para a vida dela naquele momento, o sal da humanidade, você vai fazer o que ela precisa como tribulação. E aí você vai sofrer. O sal da humanidade, o senhor quer definir isso? Sal da humanidade está em Mateus capítulo 5. Vocês são sal para a humanidade. O sal é o tempero. Você tempera a vida dela. Como é que você tempera a vida dela? Com o que você faz. Você dá sabor à vida dela com o que você faz. Mas agora, se ela precisa da tribulação e você não zelar a tribulação, o sal perde o sabor. E aí será jogado fora e pijado em cima. É assim que está no Evangelho. Ou seja, você não serve para aquela missão. Entendi. Então, quando a gente fala de evolução espiritual, a gente tem um contraste aí entre livre-arbítrio e Deus como causa primária. Não há menor contraste. Leia o livro dos Espíritos. Ele é bem claro. O espírito, antes de encarnar, pede as suas provas, e com isso zela para si uma espécie de destino. E nisso se consiste o seu livre-arbítrio. Não há menor soque. Só há para vocês que querem ter o livre-arbítrio. Querem ter a liberdade de fazer durante a vida. Então, a outra pergunta. Aquele que se suicida é inocente? Porque o senhor não disse que ele é inocente. Você já leu a parte do suicídio no livro dos Espíritos? No livro do Espírito essa mesma pergunta é feita. Vamos ver. E a resposta é o seguinte: só como é que se diz, os suicidas convictos são culpados. E aí o Cadeco diz: mas ninguém se suicida sem querer. Ele diz: os débil mental não sabem o que estão fazendo. Então eles não vão se suicidar. Moça, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Vamos ver. 99,9999% dos que se suicidam querem acabar com a vida? E agora? Acho que não. Não. Querem acabar com o sofrimento do momento. Então eles não são suicidas convictos. Entendi. A intenção não estava em tirar a própria vida, estava em sair de uma situação. Então eles não são suicidas convictos. Se não são culpados de nada. Agora, o não aguentar o sofrimento, isso sim, isso é culpa. Porque ele não amou a Deus acima daquilo que lhe causou sofrimento. Então, se ele tirasse a vida, ou se não tirasse a vida, a culpa era outra. E a culpa continuaria existindo. E a suicida convicta? Então. É aquele que diz: não quero mais viver. Pum,
dá um tiro na cabeça. aquele que... Isso já não estava previsto? O ato, sim. O que levou ele àquele ato é que é a culpa. É exatamente o que eu estou falando. Não entendi. Se você chega, não quero mais viver, dá um tiro, o ato de dar um tiro não zela a culpa. Mas o achente de não estar satisfeito com a vida... Sentimento. Isso, o sentimento. O mundo mental, a intencionalidade. Então você teve a intenção de tirar a própria vida. Você não teve a intenção de sair de uma situação difícil. Aí é um suicida convicto. Será que existe mesmo esse mundo espiritual se eu experimentar? Tá. É outra coisa. Então, mas só aqui é o seguinte. Atenua, mas não justifica. Né? Porque a gente tem... Hoje você está... Olha como você complica. Mas a gente... Atenua, mas... Não justifica, pai. Não justifica o quê? Dar o tiro na cabeça? Tipo... É uma Não tem transgressão isso aí. justificativa para o tiro na cabeça. Deus sabe que isso vai acontecer. Não tem justificativa. Não aconteceu nada para precisar ser justificado. Não, eu falo que depois ele vai se explicar como. Explicar o quê? Sei Ele lá. não tem o que explicar se foi Deus que causou aquele tiro. Ele vai falar, me matei porque Deus... Eu não me matei. Ele não... Poxa, quando ele chegar a esse nível, ele vai saber que ele nem vivo esteve. Mas Ele vai se lembrar só que ele estava dormindo, sonhando que estava vivo. Como você está. eu tô dormindo. O espírito está dormindo, sonhando que é você. Você fala que a atividade nossa requer muito menos do espírito. Eu já vou complicar de novo. A gente... Só saiba isso. Tudo Tudo isso que você chama de real é um sonho. Aham. É um espírito dormindo, sonhando que é você. Olha. Sabe qual é o grande problema, moço? Aham. Vocês querem entender o mundo espiritual a partir da verdade material. Se vocês contam depois que morreu como é que foi. Impossível explicar. Porque são realidades diferentes. Vocês estão querendo espiritualizar o mundo, materializar o mundo espiritual, ao invés de espiritualizar este aqui. Está escrito isso também no livro dos Espíritos. O Kardec pergunta, então aqui ainda vai ser um mundo bom de se viver? O Espírito da Verdade, sim, tudo caminha para a perfeição. Agora, qual o problema nisso? Ao invés de você ficar se lamentando pelo jeito que ele está, faça com que ele seja melhor agora. Mas Como é que você pode melhorar este mundo, moço? Olha que pergunta difícil, hein? Acabei de dizer que você tem uma missão, a missão é ajudar o próximo, e agora lhe pergunto, como você pode fazer para melhorar este mundo? Sendo a mudança que eu quero ver nele, sendo o amor. Melhorando a sua forma de ver este mundo. Se você ainda vê neste mundo maldade, se você ainda vê neste mundo agressão, se você ainda vê neste mundo coisas erradas, você só vai viver isso. Tá certo. Se você passar a ver esses mesmos acontecimentos com outros olhos, este mundo vai ser completamente diferente do que ele é hoje para você. Claro. O mundo é aquilo que você diz que ele é. Às vezes o senhor fala essa sua missão, mas não é a missão de todo mundo isso? Não, moço, você está confundindo missão com povação. Missão é aquele trabalho que você executa para o outro. E povação é aquele trabalho que você executa para você. Alguns têm trabalho com outros de orientação, de ajuda. A grande maioria é precisa ser ajudado e orientado. Entendi então. Então você está dizendo que a minha missão é essa de estar desse lado que dá ajuda. Mas aí, obviamente, a minha equipe vai ajudar, né? Vai estar junto. Claro que sim. Dando auxílio. Agora, se você não fizer por você,
se você não se esforçar para isso, Ah. se você não ficar fiel àquilo que você acha que deveria fazer, que você quer, aquilo que você acha que quer para você, Claro. a missão vai ser assumida por outro e você vai fracassar. Mas aí, agora o senhor está dizendo que vou fracassar. Então, tem como eu fracassar? Tem. A missão não vai deixar de existir. Porque, na verdade, quando vem um missionário, vem 3, 4 com a mesma finalidade. Ah, tá. Então tem uns 3, 4 com essa mesma missão minha. De reserva, para ir com as mesmas pessoas, de reserva para ver se você vai ou não. Se você não vai, você sai da carne, tudo bem, que está certo, você tentou, não conseguiu, tá bom, daqui a pouco eu mando você de novo para outro lugar. É. Mas daí o senhor falou que é relacionado ao novo mundo. Sim. O novo mundo, então, é o mundo de regeneração. É um mundo onde as pessoas vão começar a mudar-se, vão começar a amar o próximo. Claro. Vão encarnar e desencarnar durante 7.000 anos, até que um dia todos consigam amar o outro como a si mesmo. E aí vocês entram num mundo feliz, É. onde todos a se amam, mas continuar lá vendo o outro trabalho. A encarnação não é feita para você se divertir. Tem sempre o trabalho nela. Certo. Não é para entretenimento, né? Não, não é para passear, para poder ter sexo, para poder ter filho, não é para isso. Não. Até porque no próximo mundo não vai ter sexo. Bom, mas vai ter sorvete, né, pai? Hã? Vai ter sorvete, né? Sorvete Não sei se vai ter sorvete. é importante. Com o calor que vai fazer. Não, mas olha, precisa então existir um colapso do sistema econômico. Pra que- Precisa, olha que grande coisa. Lógico. Precisa haver um colapso do sistema econômico. Não precisa, pai? O que está havendo? Deixa eu pôr um café para eu. O que está havendo? O que o mundo está vivendo hoje? Ah, sim. Tá O colapso do sistema financeiro. Tá encaminhando para isso. Descobriu que o mundo novo já começou? Aham. Então, obviamente, isso nos dá uma dica que essa transição, E quando o sistema econômico falir? daí... Como é que você vai viver? Então. E durante a falência dele, como é que você vai viver? Moço, eu vou dar um exemplo, o mesmo exemplo que eu dei na festa de Nossa Senhora no dezembro do ano passado, que fica muito fácil. Vamos ver. Hoje todos vocês têm esse telefoninho, não tem? Tem. A cada dia nasce um telefoninho novo. Nossa. E chique, hein? E você sai correndo para tocar por um novo. Na hora. Mais moderno. Ah, eu parei um pouco, viu, pai? Mas eu entendo. Por que fazem isso? Porque tem dinheiro para isso. Quando o sistema econômico falir, É. você não vai ter o dinheiro para comprar o telefoninho. Então. Como é que você vai viver? A gente vai ter que dar as mãos e produzir algo considerando... Mas não adianta, né? Você não larga o ser humano, né? Ah, tá. Mas você tem que lidar com todo Não mundo. existe isso. Todo ser humano dá a mão, moço. O outro vai logo perguntar para você, já lavou a mão? Não. O ser humano não vai se dar a mão nunca, porque o ser humano é conquistador por natureza. Ele quer ser superior ao outro, nunca ajudar o próximo. Quando uma pessoa só ajuda você, se você pagar muito caro por essa ajuda, fazer o que ele quer. Se você não fizer o que ele quer, você pode ter um amigo há 20 anos. Nossa. No dia que você contagiar esse amigo, acabou a amizade. Eita. É. Para de sonhar. Na hora que você não tiver aquilo que você deseja, que você quer comprar, que não tem dinheiro para isso, o que você precisa fazer? Dentro de tudo que nós conversamos hoje. Você deixar o negócio acontecer. Trabalhar para não sofrer naquele momento. Aquilo é uma tribulação. Aham.
Então, moça, é por isso que o sistema econômico vai. E é por isso a importância da missão. Porque o sistema econômico está falindo, as pessoas cada vez mais vão ter desejos que não vão conseguir cumprir. E é preciso pessoas que ajudem eles a vencer essa tribulação, mantendo a felicidade. Deu para ir para lá a importância? Ah, sim, senhor. Então, Deus coloca as pessoas no lugar certo, na hora certa. Não para de fazer um telefoninho diferente, Claro. porque isso é impossível, mas para ajudar aquelas pessoas a viver seu telefoninho. Só isso. É claro que telefonia é só um exemplo. Você pode partir quando você viver sem o respeito da sua mulher, quando você viver sem o respeito do seu filho, quando você viver, porque tudo isso vai mudar, todo sistema humano de vida vai falir, não é só o sistema econômico, tudo sobre o qual se sustenta a vida humana vai falir exatamente para isso. Porque quando fale uma regra humana, que é para você uma vicissitude. Mas vai ser grande. Agora imagina o caos. Vai ser grande. Sim. Imagina quantas pessoas vão precisar serem ajudadas a vencer a tribulação do seu filho não lhe respeitar. Como as pessoas precisarão de alguém que os oriente a manter-se em paz e harmonia neste momento. A maioria das pessoas estão extremamente presas como você, estão extremamente presas a esse sistema humano de vida. E o trabalho para ajudá-los é para libertar deste sistema humano. Então eu começo lhe dizendo, trabalhe para se libertar das obrigações que o sistema humano zela na sua vida. Não, esse trabalho está em andamento, meu pai. Tudo, inclusive o pum, tirar o meleca. Tá. Tudo! Não tenha medo das pessoas não gostarem de você. Tem uma música no mundo de vocês que é muito interessante. Maluco Beleza. Eu prefiro Checha Metamorfose Ambulante do que ter a velha e podre opinião formada sobre tudo. O senhor que inspirou ele, né? Do Eu mundo não. espiritual. Eu não. A inspiração e a ação é Deus. Sei. Mas esse colapso então vai acontecer ainda durante esse período dessa minha encarnação. Parte deste colapso parte. Porque este colapso não vai ser igual um terremoto que vem e um segundo acaba com tudo. Vai caindo aos poucos. E é muito lentamente que você não percebe. Quando você perceber, já caiu. Porque a gente tem sido inspirado a visualizar um futuro com uma sociedade baseada em recursos, sabe? Sem a troca de dinheiro. Sistema humano de vida. Baseado no sistema humano de vida. Vocês não concebem outra forma de vida que não seja aquela ditada pelo mundo humano. Você quer ver uma coisa? Uma vez umas pessoas que vieram falar com eu, que queriam pegar um terreno e construir ali uma comunidade para que eles vivessem uma vida nova. Uma vida onde não houvessem regras. Ecovila, essas coisas. Isso, ecovila não tem nada a ver com isso. Ecovila tem uma regra bem grande, tem que ser ecológico. Aí eu disse para eles, vocês querem? Primeira coisa que vocês precisam fazer é sentar e conversar como vai ser a vida de vocês lá dentro. Eles foram sentar e conversar. Sabe o que eles estavam discutindo? A regra de não ter regra. Nossa. Olha,
Lá dentro é sem regra, então não pode fazer isso. Então não pode fazer aquilo. Então isso tem que ser feito desse jeito. Por que eles agiram assim? Porque são seres humanos submetidos ao sistema humano de vida. E o que é o sistema humano de vida? O que é, pai? É um conjunto de normas e regras que zelam obrigações e criam necessidades. Para se construir alguma coisa. Não! A construção não depende de nada disso. Pelo contrário, tudo isso destrói. Destrói o amor entre todos. Porque você passa a obrigar o outro a seguir a regra. Zela a obrigatoriedade. E o amor não tem obrigação nenhuma. Nem de ser amado pelo outro. O amor do Cristo não dependeu dele ser amado pelos outros para existir. Ele amou a todos, incondicionalmente. E o sistema humano de vida cria um amor que é condicional. Eu lhe amo, se você for desse jeito. Se você não for, eu não lhe amo. Então veja, enquanto você tiver peso, com um conjunto de normas e regras que regulem a sua relação com os outros e zelem obrigações e criem necessidades para você e para os outros, você não vai fazer nada. Nada? Nada no sentido da felicidade. É aí que o senhor falou, nós não avançamos nem um segundo. Isso, porque vocês continuam presos ao sistema humano de vida. Aí quando eu falei isso, eles olharam, então o que o senhor quer que eu fale? Eu quero que você seja e diga, eu sou assim, eu faço isso, aquilo outro. Lá dentro eu vou assim, assim. Essa é a minha regra. Me ame, respeite a minha regra. Só porque para você respeitar a regra dele, você não pode ter regra. Se você quer amar o próximo, você tem que se libertar da regra. Porque senão você vai depender que ele seja peso a sua regra para poder lhe amar. Então a regra não constrói, destrói o amor. Mas daí as pessoas vão se preocupar em ter que aturar os outros que elas não gostam. Só atula aquele que ainda tem regra. Porque o não gostar, você só não gosta daquele que não chega à sua regra. Os seus gostos, né, pai? Tem a sua regra. Seu gosto é a sua regra. E se você se pende a isso, você jamais vai se universalizar. É verdade. Mas, por exemplo, tem um monte de gente que não vai numa casa de umbanda porque se fuma lá dentro. O problema é deles. Então. Você tem que se preocupar. Elevação espiritual é a coisa mais importante, a coisa mais individual que existe. Você tem que trabalhar com você mesmo. Você tem que ir a todo lugar. Agora, se uma pessoa cega para você e diz que não vai por causa disso, você pode ajudá-la a não sofrer no momento que for. Não é a ir. Claro. Não sofrer no momento que estiver lá dentro, porque o ir não depende de você. O ir é a tribulação que Deus vai criar. Já está programado. Isso. E foi decidido antes de encarnar. Isso. Mais do que decidido, foi pedido. Pedido da sua parte para o conselho kármico. Me bota no centro espírita, me dá a ideia de que eu não gosto do fundo do que acontece lá dentro, me bota lá dentro que é para eu poder provar a mim mesmo que eu não estou mais preso a essas regras. Sim, se fala num terreiro de umbanda. Então, vamos começar então. O senhor citou Krishna, e até eu queria falar uma frase dele que diz assim: o sábio está livre do mérito ou demérito nas ações. Bhagavad Gita, capítulo 2, versículo 12. O que? Essa frase que eu falei? Isso. Mas como que o senhor sabe? Mas é tudo isso. Mas o senhor falou que o senhor sabe só aquilo que o médium sabe, só se eu contar para ele. Mas isso o senhor estudou como espírito. Como espírito. Não, nosso grupo estudou, está no www e tudo completo do Bhagavad Gita.
Simão, A minha, eu ouvi isso, e aí eu falei em cima disso. Tá. Fiz o meu comentário em cima disso, como vou fazer agora. Vamos ver. Mas está todo Bhagavad Gita. Sim, o verdadeiro sábio tem que estar livre do mérito e do demérito. Sabe por quê? Vamos ver. Porque o que é meritório para você? O que é meritório? O que seria meritório? Quando é que uma coisa é meritória para você? Quando você fez por merecer. Não. Quando está de acordo com o que você acha que deveria acontecer. Você só dá mérito, dependendo daquilo que você gosta, daquilo que você quer, daquilo que você acha certo. Por que o dela, não, o que ela quer não merece mérito e o seu merece? Você é melhor que ela? Se eu sou um cientista, sim. Um cientista? Ué. Por exemplo, eu quero construir uma ponte. Ela fala, não, porque não é assim. Eu falo, não, mas peraí, os números não mentem. Então, nesse caso, eu sou melhor que ela. Mas só nesse caso. Pergunta 9. Aí, tá. Porque... Já vamos, a vela já está acabando. Vamos lá. Onde se vê na causa primária uma inteligência suprema superior a todas as inteligências? Tendes um provérbio que diz, pela obra se conhece o Criador. Pois bem, vede a obra e procurai o autor. É o orgulho que produz a incredulidade. O homem orgulhoso não admite nada além de si. O cientista orgulhoso da sua ciência, o que tem? Não, isso aí não está aqui não. Vamos lá, não admite nada além de si. E é por isso que se autodenomina um espírito forte. O cientista orgulhoso da sua ciência diz para você, se não fizer do meu jeito não vai dar certo. Moço, quantas vezes um pedreiro chega para o doutor e diz, está errado, se fizer vai cair. Tá. Moço, olha a prisão ao sistema humano, porque ele tem um diploma, vale mais do que os outros. Não, naquele assunto, o pedreiro não tem diploma nenhum. Não, tá, mas os números não mentem, né, pai? Os dois chegar, sentar e falar, vamos ver os seus números, vamos ver o meu, vamos ver qual é que é. O senhor está dizendo que não vai chegar nesse ponto, né? Vai falar, não, o cientista não é nada que disso, manda. é que eu achei da tá que os números não mentam. Mas não é. Existe uma fórmula matemática que lhe prova que 1 mais 1 não dá 2. Você sabia disso? E você acha que o número não menta. Para construir uma ponte. Moço, olhe, e nós vai falar por aqui. Ouça tudo isso de novo. Veja quanta coisa você está na sua cabeça. Quantas verdades você tem na sua cabeça que estão lhe afastando de todo mundo. Claro. Estão lhe afastando do seu trabalho. Você ainda acredita no cientista, você ainda acredita na ciência. E ali é bem claro. A ciência, o avanço da ciência, ele é dado por Deus. Então a ciência não avança. Moço, eu vou só completar para você. E teve um grande avanço da ciência. Uma injeção que as mulheres tinham que tomar. Por causa dele nasceu um monte de fio, todo sem perna, todo sem baixo. Como é o nome, filha? Talidomida. Este. Quantas vezes a ciência já não errou, moço? O Sol, você sabe que a Terra já foi chamada de Sata? Assim? Tá. E mataram gente porque disse que ela é redonda? A ciência humana, até ontem, isso era considerado, o ovo era considerado ruim, hoje é considerado bom. Acorda, a ciência humana cada dia se desmente. Mas é um processo, né? Mas você está fixo, você acabou de me dizer, o cientista disse que não vale mais nada. Não, eu estou citando um exemplo, pai. Você está citando um exemplo onde o cientista falou uma coisa e porque ele falou, todo mundo tem que passar a orelha. Você tá achando que para alguns assuntos existem espíritos superiores e outros inferiores. Isso nada mais é do que o ser humano que é vaidoso da sua posição, segundo o livro que você acabou de ler e que diz que acredita. Então. Não existe espíritos superiores e inferiores, mas
que estão mais próximos de Deus e uns que estão mais longe. Não, mas não é por estar mais próximo de Deus que é mais superior. E ninguém está mais próximo de Deus porque estudou na faculdade. Se fosse assim, vai estudar na faculdade, esqueça todo o resto. Mas se a perfeição Se fosse assim, o pior espírito que tem é o do analfabeto. Aliás, para o cadeco, o pior espírito que tem é do índio. Estão muito atrasados. Mas se a perfeição, a felicidade plena dos espíritos evoluídos é o conhecimento de todas as coisas, então... Não, a felicidade plena do espírito é o conhecimento de todas as coisas do universo. Então, e nas coisas do universo não existe nada que existe aqui. mas a gente já pode... Deixa eu lhe falar uma coisa, moço. Fala, pai Joaquim, vamos ver. O ser humano acha que não existe vida em outro planeta. Por quê? Porque não tem oxigênio. Né? Será que não existe outras formas de vida sem oxigênio? Será que só porque o humano sabe que precisa o oxigênio é ele que determina a vida? Você está submetendo o espiritual ao material. Ainda não observou isso. Você precisa começar a falar e rever os seus conceitos. Claro. E rever à luz do quê? A luz do universalismo. À luz do que está ali. No livro dos Espíritos. Por que você precisa rever os seus conceitos à luz do livro dos Espíritos? Para não tomar erro por verdade por erro. Não. Para a filha, por exemplo, eu não digo que ela tem que rever os conceitos dela à luz do livro dos Espíritos. Para você eu estou dizendo por quê? Porque... Sabendo... Acho que é porque eu não preciso revisar os conceitos. Não. Porque você diz que acredita nele. Mas é. E você diz que acredita nele, mas acredita em coisas que ferem ele. Mas aí eu não vou ficar... Olha, o Kardec explica que você tem que passar as respostas de tudo pela universalidade, que até o Espiritismo vai evoluir. Você não pode ficar só acreditando numa coisa, você tem que ter várias fontes. Sim. Então, vamos falar, eu acredito no livro dos Espíritos, é minha Bíblia agora. Sim. Você tem que ter o livro dos Espíritos, você tem que ter o ensinamento de Krishna, o ensinamento de Krishna, o ensinamento de Buda. Então. Só isso. Não a interpretação humana. Agora, moço, qual é o nome que se dá àquele que acredita numa coisa e age diferente da sua queixa? Hipócrita. Mas de hipócrita e louco todo mundo tem um pouco. E por isso continua encanando e desencanando. É livre opção. Por falar nisso, o senhor até citou isso, quando o senhor falou, existe colônia para quem se identifica com aquela realidade, né? Colônia espiritual. Perfeito. Então, quando seria o ego que faz isso, a gente querer viver essa realidade? Não. O individualismo? O ego propõe, você aceita, a culpa é sua. Porque eles dizem não existe um salto quântico. Quando você sai daqui, você fica sendo a mesma coisa. Então, se você precisa dormir, você precisa dormir lá também. Se você precisa ir no banheiro, você precisa ir no banheiro lá. Se você precisa trabalhar, você precisa trabalhar lá. Porque você, veja, isso não é para todos, é? Claro. Não. Alguns já saem daqui sem precisar ir ao banheiro. Isso. Quem? Aquele que acredita que não precisa ir ao banheiro. Enquanto você acreditar, você vai e precisa ir ao banheiro. Então você acredita. Então isso. A culpa é sua. Entendi. Não põe a culpa em ninguém. Nunca põe a culpa de nada em ninguém. A culpa é sempre sua. Entendi. Porque tudo depende da forma como você se relaciona com o mundo. Se você se relaciona a partir de valores materiais, você será humano aonde quer que esteja. Tem uma passagem na Bíblia, pena que vocês não leem a Bíblia, mas tem uma passagem na Bíblia em que Cristo diz assim, não se serve dois senhores ao mesmo tempo. Ou você serve a Deus, ou você serve a matéria. É uma questão de opção.
Este servir não é, sabe, viver para amealhar bens materiais, mas é compactuar com as verdades deste mundo, que só pertence a este mundo. Porque, como diz João, quem vem de cima fala das coisas de cima. Então. Quem vem de baixo, só vive o que é embaixo. E nessa hierarquia que o senhor fala que é horizontal e não vertical, qual seria então a diferença entre o Pai Joaquim que está falando com a gente e Nossa Senhora? O Pai Joaquim que está falando com você e Nossa Senhora não tem a menor diferença. Todos os dois são criação da sua cabeça. Agora, de um espírito e outro espírito, a diferença é aqueles que estão em maior comunhão com Deus. Pai Joaquim não é espírito, Nossa Senhora não é espírito. Não é espírito? Pai Joaquim é um personagem humano. Tá. Assim, como é seu nome? Jefferson. Assim como Jefferson é um personagem humano. Nossa Senhora é um personagem humano. Tá. Lá não existe Nossa Senhora. Existe o espírito. Espírito não tem nome, cor, sexo, data, religião. Então o senhor podia ser um Exu. Se eu quisesse. Poderia me apresentar como um Exu. Tá. Olha a diferença. Sim, poderia, já me apresentei muitas vezes. Como caboclo, também. Como índio, também. Como baiano, também. Mas não precisa de treinamento. Na hora que o senhor quiser, um minuto pro outro, o senhor já... Não sou eu que faço, moço. É Deus a causa primária. É Ele que faz. Seja leal ao que você acredita. Lá está bem claro, os espíritos agem de acordo com o que Deus faz. Com o que Deus manda fazer. Então é Deus que cria. Ele que cria a forma desse corpo, essa aparência toda. E eu estou aqui assim, ó. Só isso. Só que enquanto eu estou aqui, eu estou lutando comigo para não transformar tudo isso que eu estou dizendo em verdade. Só isso. Até parece que o senhor não tem vontade própria, do jeito que o senhor fala. Todo espírito tem vontade própria. Então. Senhor, fazei de mim instrumento de vossa vontade. Acabou minha vontade. Entendi. O problema é que como vocês estão afastados de Deus, vocês querem ter vontade. E a vontade de Deus, essa que se dane. É São Francisco que ensinou isso, né? Esse aqui é o problema. São Francisco era santo católico. É católico, não é espírita. Grande coisa. E sim, mas para a maioria das pessoas é grande coisa. Tá. Sabe, o espiritismo não tem santo. Que pena. Nem Tem ritual. grandes exemplos, porque ser santo é um exemplo. Mas virou comércio isso daí, viu, pai? É santo só quem que os povos quer lá, de nome e tudo. Mas São Francisco foi realmente, né? Cá é a coisa mais fácil do mundo, né? Não, que a gente Tá sabe das coisas, né? É chato. A gente é informado. Se você sabe, tem que criticar os outros, não tem jeito. Não, Compreendeu agora o que eu estou tentando claro. lhe dizer o tempo inteiro? Claro. Refaça, repense sua vida, repense você o tempo inteiro à luz das informações que você está levando hoje. À luz das informações sobre sua caminhada. Se você não se conscientizar da necessidade de você largar tudo isso que você sabe, porque você acabou de não amar aquele que critica o São Francisco, Realmente. você não vai conseguir fazer sua missão. Mas eu dou conta. Eu vou dar conta, porque acreditaram em mim, né? Então ouça isso aí mais umas 50 vezes. 50. E aí nós voltamos a conversar. 77. Não, 70 Nem vezes 7 7. nem 70, 7 vezes 7. 7 vezes 7. 70 vezes 7. 70 vezes 7. Daí fica bom. Aí pode ser que você comece a entender. Sobre... Comece a entender. Tá, uma última coisa aqui só. Fala. Inclusive, é uma coisa interessante que eu encontrei no material do senhor. O inimigo contra quem nós devemos, entre aspas, guerrear, ficou definido através dos ensinamentos. O próprio ser humano. Agora,
é a hora do exército de Nossa Senhora partir para a conversão dos seres humanos, transformando-os em espíritos. Daí, a raça humana virando espírito na carne, subserviente a Deus. Então, basicamente, é essa a Foi mensagem. isso que eu tentei fazer neste tempo todo que nós conversamos. Certo. Tentei de fazer, deixar de ser humano, Claro, para você viver essa vida com valores espirituais. isso mesmo. Para isso você não precisa de nenhuma ciência. Está Uhum. toda ali, ó. É só você seguir. Ali que eu falo é o livro do Espírito. É no momento, na atitude da pessoa, né? É no momento que você estiver vivendo a sua atitude com aquela vida. E você não citou o finalzinho aí, dessa fase. Então, depois só tem a assinatura. Foi de Ramsés III. Mas então foi antes que é dito o seguinte. Início se consiste o terceiro segredo de Fátima. O terceiro segredo de Fátima é o fim da raça humana. É o fim dos Éfesos, das Máxias, do José, das Malias. Não como corpo, mas como seres submetidos ao sistema humano de vida. Na hora que os Éfesos morrer, você vai continuar vivo, mas não será mais os Éfesos, será o espírito na carne. Por isso eu estou dizendo que o novo tempo já começou. Porque muitos já têm a informação necessária para viver como espírito na carne. Mesmo que nunca tenham ouvido nenhum ensinamento do que nós falamos aqui. Porque tem esse livro do Espírito. Porque tem a Bíblia. Me diga uma coisa. Tem os guias também, né? Olha, cuidado com os guias. Muitas vezes eles puxam para trás. Não, guia espiritual só faz... Guia espiritual... Mochu, você acredita em anjo da guarda? Sim. Sim. Se o anjo está aqui para guardar o quê? Guardar o que está escrito no seu livro da vida. Então, se você precisar ser estupado, o anjo da vida vai arrumar o estuprador para você. Mas ele não está sendo mal, né? Não, mas você vai achar que sim. Você acha que ele está aqui para lhe afastar do perigo. É essa a mudança. Claro. O ser humano acredita no anjo da guarda que protege a ele, ser humano. O espírito na carne acredita no anjo da guarda que protege a ele, espírito, lhe dando, sendo o agente para zelar toda a tribulação que ele precisa para poder aprender a ser feliz nessa vida. Olha como é diferente. Olha como muda o sentido da vida. E é esse o processo que começou já. O processo que agora precisa começar a ser feito. Até agora ela só fazer e dizer, Deus, viu, eu estou a fim de fazer, viu? Quando chegar a minha hora eu vou fazer. Agora começou a hora de fazer. Mãos à obra. Se você ficar parado, está morto. Está morto no sentido de que não vai mais encarnar neste planeta. Seria o exílio? Não, não é o exílio. Não. Você vai para um outro planeta para viver o mundo de provas e expiação de novo. Mas não é exílio, porque você nem vai lembrar que um dia houve uma terra. Você nem vai lembrar de que você um dia teve computador, televisão, essas coisas. Porque lá você vai recomeçar no mundo das cavernas. Nossa, mas é muito antigo, né? Mas você é antigo, você age igualzinho a pessoa do mundo das cavernas. Ou seja, o que você não gosta está errado. O que você não gosta não está certo. Nossa. Você é igualzinho a ele. É verdade. Então é lá que você precisa estar. Um dia, neste mundo, também vai ter o livro, Os Exilados da Terra. Tá. Daí você vai começar a ter uma memória mais ou menos assim, né? Nenhuma memória.
nenhuma memória, você só vai saber que está tendo uma nova chance, como vocês já souberam, e não estão aproveitando, porque estão preocupados em adquirir, eu não vou falar em objetos, mas em adquirir bem mundanos. O bem mundano é você ser elogiado, o bem mundano é você ser considerado certo, o bem mundano é prazer, é fama, é elogio. O Espírito não quer nada disso. O senhor falou Aliás, o que... Espírito não quer nada de nada. O Espírito é o maior ator que existe. O senhor falou que de tudo que a gente tem aqui para aprender, 3 coisas são importantes. Uma delas é saber o que é a vida, segundo, o que é a realidade da vida e como agir durante a vida. Então vamos lá. O que é a vida? O que é a vida? Com isso vai resumir tudo que eu falei hoje. Então. O que é a vida? Uma encarnação. Qual é o segundo? O que é a realidade da vida? O que é a realidade da vida? Tribulações que Deus lhe confere para que você possa aprender a amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E o terceiro, como agir durante a vida? Como agir durante a vida? Afastando tudo aquilo que lhe cause sofrimento. Porque cada vez que você sofre, você não amou a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Ponto final, acabou. Afastando, o senhor fala a atitude na hora da provação. Afastando, não acreditando naquela informação que lhe vem à mente. De separação entre a informação de que ele não presta porque não lhe esperou e você chegou aqui e bateu com a cara na porta. E gostar do gato que sujou sua parede. Exatamente. Ficou claro? Daí ficou claro. Então tá bom. Então vamos, agora eu vou lhe pedir uma coisa. Senhor. Isso depois no final você edita. Senhor. Para a próxima vez, eu queria primeiro que você ouvisse isso tudo com muita calma, 70 vezes 7. Nossa. Eu queria que você meditasse em tudo que foi dito aí. E queria que você analisasse profundamente qual é a sua disposição para fazer o que nós conversamos. Sim. Isso. Por isso eu estou dizendo, vai demorar um pouco para você voltar. Porque eu quero que você agora medite. Eu diria uma coisa, você. E aí estou falando com você, não para os outros. Não. Você está numa encruzilhada. Né? Você tem 2 caminhos neste momento. Então. É você que precisa decidir. Ninguém vai decidir por você. O que eu estou falando da sua missão, você pode até dizer, eu não acredito em nada disso, eu não acredito que seja isso, e eu vou continuar a minha vida do mesmo jeito. Não. Ninguém, nem Deus, poderá lhe criticar. Não, mas eu sinto isso, pai. Estou só agressando muito caro. Claro. Ninguém, nem Deus poderá lhe criticar. Ou você pode dizer, o que o Joaquim falou calou no meu coração. Eu agora quero me aperfeiçoar nisso. Nós vamos se aperfeiçoar. Mas tenha essa convicção. Porque não adianta você retornar sem ter essa convicção. Porque senão você, como hoje, e volto a falar, não estou lhe criticando, isso é normal, como hoje você vai querer me mostrar que você sabe. Então. Mas eu também, o senhor percebeu que eu estou fazendo um papel aqui atrás da câmera. Sim. Eu não sou tudo. Eu sei disso. A maioria das coisas que eu falei é porque tem gente que pensa assim. Mas muita coisa disso que você tem falou coisa disso está na minha. sua mente. Sim, tem coisa que então, é minha. por isso eu estou lhe dizendo, faça essa análise com você. Porque do mesmo jeito que você fizer com você, as pessoas que ouviram vão fazer. Mas para você ter uma profundidade maior. Então. Eu quero que você busque, porque senão, moço, eu posso, vamos dizer assim, ainda piorar sua vida. Dá o quê? Piorar. Porque vou lhe mostrar um mundo completamente novo, que é o que a gente vem fazendo, e vou lhe mostrar muito mais profundamente da próxima vez, que não vai sair da sua cabeça e vai lhe deixar em agonia.
Este estava falando com você hoje do telefonema que lhe recebeu. Então. Este que é o grande problema. As pessoas se jogam nessa luta e depois quando chegam, ou quando a mente chega, eles não gostam do que encontram. Então eu estou deixando bem claro para você. O que você vai encontrar no final dessa jornada é nada. Nada do que via. Do que você imaginava conhecer. Lembra? Se eu quiser falar com Deus, a música. Mas já ouviu essa música? Não. Então ouça. Se eu quiser falar com Deus, ele diz exatamente isso. Você entra numa busca que no final vai dar em nada do que você imaginava encontrar. Ela é muito boa, muito bonita. Ele diz, você vai precisar lamber o são, comer o pão que o diabo amassou, para não encontrar o que você espera encontrar. Vai encontrar o que o espírito encontra, não o que você espera encontrar. Vou só falar uma coisa para você, moço. Nós temos um filho, que eu chamo ele de moço da floresta. Este moço, toda vez que eu estava no www, ele aparecia. Passava o dia no nosso www, lendo, estudando, estudando. E a cada vez que fazia, ele contava uma nova verdade. E aí, cada vez que contava uma nova verdade, surgia mais uma pergunta e ele ia ler mais para responder aquela pergunta. Quando ele podia, contava uma nova verdade, quiselava uma nova pergunta. E assim foi, até que um dia ele deu um berro. Eu não aguento mais. Aí ele começou a cegar. Porque aí ele parou de questionar. Parou de buscar e simplesmente foi viver. Eu chamo ele de moço da floresta, moço, porque este caminho é como se fosse uma estrada. Quando você começa, ela é uma estrada de 2 pistas, ela é muito larga, tem até corrimão, que chama os ensinamentos, para você ir segurando. Só que ela vai afinando, a qualidade vai caindo, até que chega uma hora que o mato começa a invadir. E aí você tem que ir cortando o mato, cortando o mato, só que tem um momento que não tem mais estrada. E você tem que continuar andando. Por isso eu digo que ele é o moço da floresta. Ele deu com a cara na floresta. Chegou aonde não tinha mais caminho para andar. Então saiba disso. Pense bem em tudo isso, você está gravando, você, diferente da outra vez que você não gravou, que nós falou, você está gravando, ouça tudo isso de novo para você. E veja se você está de porto. Porque se você entra nesse processo sem essa consciência, quem vai sofrer mais ao final é você. Mas eu tenho percebido, pai, que eu estou disposto a fazer aquilo que eu vim aqui para fazer. Tá certo, mas só que você tem uma ideia sobre o que você veio para fazer. E hoje eu acabei de mostrar uma coisa completamente diferente. Claro. Mas eu não estou eu falei que a sua missão é muito mais em cima da autoajuda. Então, sim. E você não quer ser autoajuda, você quer ser um cientista espiritual, você quer ciência, você quer conhecer, você quer saber o que os outros não sabem. E acha que o seu caminho é esse, desvendar o que os outros não sabem, para poder mostrar a ele o quanto você aprendeu. Entendi. Mas faz um pouco tempo perdi essa necessidade dos outros achar que eu sou bonito, que eu sou... Não é para os outros assar, é você quer. É diferente. Você quer, você ainda acha que a realização vai ser quando você conseguir saber. Este é que é o problema. Sabe, ajudar o próximo, dizer, não sola, coitadinha, não lhe satisfaz. Lhe satisfaz saber. Porque como é que o primeiro espírito se sujou? Entendi.
E essa resposta você jamais vai ter. Mas vai assar que descobriu, e aí vai dizer, olha só que tesouro eu consegui. Mas esse tesouro não serve em nada para São Michel. Ah, entendi. É mais assim, de ser essa paz, né? Aquele que orienta o outro a enfrentar as tribulações da vida dele, colocando felicidade na vida. Esse é o caminho. Você está falando, tá fazendo certinho porque estão ali trabalhando. E intuindo a dizer o que o outro precisa ouvir. Entendi. Que vai calar fundo no coração do outro. Ah, tá. Bom, sobre isso. Agora, só uma pergunta, pai, da outra vez. Ainda é esse espírito de perguntador, né? O senhor falou que o povo Perguntar não tem problema, o problema é querer saber. Perguntar não tem problema, o problema é querer saber. Perguntar não tem problema, o problema é querer saber. O povo, o senhor falou, nenhum é desse mundo, nenhum. Então, o senhor sabe dizer de que planeta eles vieram, ou eu vim? Diversos planetas. E eu? O Sheila já disse, não posso ainda revelar. Ah, entendi. Lembra que eu falei isso? Entendi. Na terceira eu respondo. Então tá bom. Tá certo? Vamos. Então vamos lá, filho? Deixa eu... Aliás, o senhor fez, inclusive o povo quer saber, o senhor fez uma cruzinha na minha cabeça. Que efeito tem isso? Uma cruz na sua cabeça. Não tem efeito nenhum. Então vou fazê-la de novo. Mas você não tem efeito nenhum. Você acha que não tem. Deixa eu pôr a minha... Não vai ter nenhum efeito que você possa imaginar. Ah, mas vai ter efeito sim. O senhor não está no gás de ficar explicando isso. Eu só posso lhe dizer que se eu sair daqui sem fazer coisinha na via, ela fica frustrada. Mas isso não acontece nada. Senta aqui. Pode ser. Para ela, pode sentar. Para ela acontece. Ela fica esperando isso o tempo inteiro. Ela só aguenta quando eu estou falando para poder chegar no final e falar só. Olha só. Que a paz de Deus esteja com você. Poxa, aqui você tem um saco. Obrigado. Que maneira de colocar isso aqui você foi um saco. Chakra. Quando eu faço isso, eu estou distribuindo energia. Está distribuindo energia no chakra. Tão simples. Tá, mas que efeito tem isso? Energia para dentro de você? Para que você deu uma pata? Ah, tá bom. Entendi. Que a paz de Deus esteja com você. Mais uma viagem, seu Firmino? Mais uma vidinha. E agora novamente, o senhor está voltando despertando de um sono profundo. Sim. Tá certo. Para mim é só o sono. Não faz ideia onde o senhor estava. Não, eu faço ideia, eu estou em só não faço ideia do que aconteceu. O que aconteceu? Aí eu não sei de nada. Mas o senhor estava dormindo, mais ou menos assim, né? Dormindo. Sem consciência. Só isso. Tá certo. Vou agradecer novamente, viu, a sua... Nada. Que isso. Obrigado. Sempre à disposição.